Graça e paz, meus amados, irmão em Cristo, o ressuscitado. Estou nesta manhã fazendo este vídeo para fazer mais um comentário à palavra de Deus em assuntos que são importantíssimos para nós e também voltado para as pessoas que estão lá presas no sistema religioso, que não compreender esta graça e que for ensinada de outras maneiras, mesmo usando os mesmos termos que nós usamos em nossos vídeos, nossos comentários, nossas reflexões, mas eles foram ensinados como eu era quando eu estava lá, tanto como eu ensinava, que eu ensinava não adequadamente com a palavra, e também eles ensinam dessa maneira. Mas veja só, quero ler aqui palavras de Deus na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Digamos, essas palavras são epístola escrita por Paulo, que Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu para os crentes de Roma. E também aqui nesse meio nós observamos nessa carta que tinha religiosos judeus no meio desses irmãos aqui, que em certo ponto Paulo fala para aqueles que conhecem a lei. Então era para romanos que conheciam a lei, ou seja, judeus, né? Era para judeus. Então aqui diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta expressão, durante muito tempo, eu não compreendia e nunca vi ninguém explicar ela de uma forma correta, pois você sabe que o sistema eles dizem que são espiritual, mas eles são meninos carnais. Tudo deles é praticado em prática carnais. Vamos dizer aqui, o versículo diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, né? Mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa expressão eu fui ensinado que o crente, os que andavam segundo a carne, eram aqueles crentes que às vezes praticavam algumas coisas, como jogar bola, às vezes até tomar uma cerveja, beber um vinho. E também várias coisas, ir numa praia, gostar de ir a uma praia, quer dizer, participar de um churrasco, várias e várias coisas. E outras que eu não vou relatar aqui, que são coisas mais como balada,
tudo que aqui envolve as coisas que as pessoas gostam, ele dizia que esses eram os crentes carnais, que andavam segundo a carne. Porém, essa palavra ela tem outro sentido, não é isso que aqui a Bíblia está dizendo. E sim, qual é o sentido original deste assunto? Veja que esse assunto ele fala, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a palavra está mostrando que quem anda segundo a carne eram os que andavam na lei de Moisés. Não é essas outras coisas que eu falei, esses ensinos que o sistema ensina, não é nada a ver, não tem nada a ver. Os que andavam segundo a carne eram os que andavam pela lei, praticando as obras meritórias da lei. Esses eram os que andavam segundo a carne. E eles eram tentados por causa da lei. Então a lei exigia, desculpa, toda a santidade de Deus, toda a justiça de Deus. Quem praticasse a lei, esse era o que era justo. Porém, a lei para os que andavam pela carne, pela lei, era uma tentação para eles, porque tudo que estava escrito eles não conseguiam cumprir. Aí aqui o versículo seguinte, para dar apoio ao que eu estou falando, aí você veja, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo como é a palavra? A lei do Espírito de vida, que foi o que? A graça que Cristo nos deu. Me livrou da lei do pecado e da morte. Que a lei do pecado era a lei que era contra o pecado, que era a lei de Moisés. E quem não cumprisse essa lei não tinha vida, morria. Então a lei, os que andavam na carne, eram aqueles que andavam praticando a justiça na prática em forma de ordenança. Quanto que os que creram pela fé, esses é aqueles que andam pela lei do Espírito, que é a graça de Deus. Esses são os que nascem do Espírito, que criam em Cristo. Todos que criam, nascia do Espírito e não da vontade do varão, da varoa, da vontade da carne. Como pode explicar isso? No capítulo 1 de João, veja o que diz a palavra aqui no capítulo 1 de João, e versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo, que diz, o versículo 12 em diante, que do capítulo 1 diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A expressão aqui, veja o apoio que ele dá à palavra.
pessoa que criam em Cristo, os que creram. Veja que a expressão aqui já está falando para aquelas pessoas que tinham crido, porque certamente aqui o evangelho já tinha sido pregado, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esses, os que creram, não é os que iriam crer, está falando aqui, os que creram. O evangelho já tinha sido pregado quando João escreveu este livro. Então aqui, os que nasciam do Espírito eram aqueles que criam em Cristo. Aí, o versículo 3 diz: porquanto o que era impossível, a lei, veja aqui, o que era impossível, a lei, que era as pessoas serem salvas por intermédio da lei, porque não cumpria, não conseguia cumprir, visto como estava enferma pela carne, pelas obras que os homens não cumpriam, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça pela lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a lei do Espírito. Glória a Deus. Então essa reflexão, neste momento, só para a nossa meditação e a meditação de você que assiste esse vídeo neste momento, que está vendo, você que ainda está no sistema, observe a palavra de Deus. Só esse pequeno ponto aqui, esse pequeno parecer que eu estou mostrando aqui, para você ver como é a forma de ensino correto e a forma como o sistema ensina, que eles transformam toda a Bíblia em uma forma como eles querem ensinar, para dar apoio aos que eles querem prender as pessoas nos seus ensinos, no seu açapão. Com isso, eles vão ter domínio sobre as pessoas e as pessoas vão fazer tudo o que eles querem e pedem, que você sabe já que eles escravizam e a pessoa tem que fazer o que eles querem, e o principal disso é fazer negócio das pessoas, que é ganhar dinheiro, tirar proveito das pessoas com esses ensinos que o sistema ensina. Mas as obras da carne, que se nós formos continuar falando, elas levam a pessoa, ao crente, a entender que por causa das obras da carne, a pessoa era tentada a fazer várias coisas, como diz o versículo seguinte: mas os que andavam pelo Espírito eram libertos daquelas coisas e já não eram tentados, porque agora andava pela lei do Espírito, e já por andar, não é que a pessoa, por andar na lei do Espírito, vai andar praticando coisas erradas, não. Não devemos confundir que a pessoa ande fazendo todas as coisas erradas desse mundo, roubando, matando, se prostituindo de formas errôneas, grandemente errôneas, e dizer que é um salvo de forma nenhuma. De forma nenhuma. Só fazer o mal, toda espécie de mal, e já ter a sua salvação garantida, mesmo quando morrer partindo com toda espécie de mal praticado, de obras mal da carne, ter o direito ao reino do céu. De forma nenhuma, não é assim. A pessoa teria que
que era guiado pelo Espírito, veja que o Espírito não guiava ninguém para certas práticas. Também ele não precisava praticar nenhuma obra meritória da lei, aquelas em forma de ordenança, mas ele não tinha, ele já era uma pessoa morto. Então, um morto tem desejo de praticar coisas mal? Observe, analise bem a forma desta palavra. Morto não tem desejo. Então aqui o apóstolo, em outras partes, ele fala que aqueles que eram nascidos de Cristo, do Espírito, praticavam as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito já é diferente. O que disse Cristo no capítulo 25 de Mateus, versículo 34, veja algumas práticas de quem praticava a lei do Espírito, que a lei do Espírito é amor, mansidão, temperança, longanimidade, paz, gozo, inclusive o amor. Então, em Mateus capítulo 25, veja ali aquelas pessoas, e ali era aquelas pessoas que andavam no mandamento da lei, mas que dentro deste mandamento da lei estava incluído essas práticas que são obra do Espírito, que no momento em que aquelas pessoas recebiam o julgamento, veja aqui, no capítulo 25, versículo 34 até o 40, eu vou ler para encerrar esse vídeo, diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui está a obra do Espírito, que é fazer o bem, fazer a caridade, que é a prática do amor, sem olhar a quem, ajudar o próximo. É como muitos irmãos falam, que a obra de Deus é esta, como fala o irmão Júlio Chaves no seu canal, que muitos querem que a obra de Deus é ele ser um bom dizimista dentro de um açapão daquele, das religiões. Não, a obra de Deus para fazer está ali na onde está aquelas pessoas ali debaixo dos viadutos, aquelas pessoas que estão morando debaixo de tendas de lona porque não tem uma casa para morar, pessoas que vivem passando fome. Aquelas pessoas, o próximo, ajudar o próximo, que às vezes está passando fome do nosso lado, e às vezes a pessoa tem condição de ajudar e não ajuda. E se for um dizimista da igreja, ele não tira um centavo daquele dízimo para dar uma bolsa de leite a uma criança que está passando por necessidade. Não faz isso, porque não pode desinterar o dízimo do Senhor, que ele não aceita, não é considerado que ele deu o dízimo se faltar 5 reais daquele dinheiro do dízimo. Meu amigo, meu irmão, a obra de Deus não é essa. A obra de Deus é a prática do amor. Quando você faz o bem,
a um desses pequeninos irmãos que o Cristo falou, é mesmo que fazer a ele. Esta era a obra de Deus, a justiça perfeita do Espírito. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Fica para a sua reflexão este assunto. Tem mais ainda que falar, mas o tempo é curto, eu não quero gravar vídeo longo. Para a sua meditação, quero mandar nesse vídeo uma saudação para os nossos irmãos aí do YouTube também, que tem os seus canais. Uma saudação para o irmão canal Colírio da Graça, ele e sua esposa. Também para o irmão Júlio Chaves. Para todos os irmãos, todos os queridos irmãos que têm se inscrevido no meu canal. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Quero agradecer de coração, que Deus continue abençoando e vamos em frente. Não baixe a cabeça por nada, por xingação que eles dão. Eles vão fazer isso o tempo todo, os que andam pela carne, né? Porque o que anda pelo Espírito é só paz e amor. Graça e paz para todos. Amém.